Evangelho de Jesus, conforme Marcos escreveu, capítulo 15, versículo 1, está escrito: Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Seja muito bem-vindo, nós já estamos quase concluindo essa série de vídeos sobre o Evangelho de Marcos, e agora nós estamos com o juízo, com o julgamento de Jesus em relação a Pilatos. Vocês sabem que os israelitas estavam subjugados pelo Império Romano, e como o Império Romano tinha esse poder político, os judeus não tinham, por si só, a prerrogativa, o poder de condenarem um criminoso à morte. E por isso que eles levam Jesus a Pilatos, que era o governador da época. Jesus é interrogado primeiramente pelo Sinédrio, nós vimos isso no vídeo anterior. Depois de ser interrogado, ele é levado para Pilatos, para que assim ele pudesse ser condenado para a morte. Mas ainda assim, Jesus não, em suas palavras, não fala nada que o levasse a ser condenado. Apenas aquilo que os religiosos da época, apenas aquilo que as pessoas que estavam contra ele estavam levantando, que seria a causa do seu juízo, a causa da sua condenação. No versículo 6 vai falar sobre a condenação de Jesus de fato. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que eles soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás, e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus é condenado. O homem que não fez mal a ninguém, o homem que apenas falava do reino, que falava de coisas boas, que falava da bondade, é levado à morte. Mas aqui nós podemos entender que, na verdade, não foram os judeus que mataram Jesus em última instância, não foram os romanos que o fizeram isso, mas foi o próprio Deus Pai que entregou a Jesus. Porque Deus está no controle de todas as coisas, Deus é soberano sobre tudo. E ele que foi por causa da sua vontade que entregou o seu filho, para que a partir da sua vida, através de sua morte, na verdade, nós tivéssemos vida. Então, tudo isso que aconteceu, toda essa falsa acusação, esse falso julgamento, que certamente isso aqui não tem valor legal no sentido de não ter a autoridade, de fato. As condenações, as testemunhas, os advogados, não tinha nada aqui contra Jesus, não tinha nenhuma prova de fato genuína, verdadeira, que levaria Jesus a ser condenado à morte, mas apenas por causa da falsidade, apenas por causa daquilo que os religiosos tinham maquinado em seu coração, da maldade que eles tinham, apenas isso levou-os a fazer uma tamanha atrocidade. E isso é mostrado também quando, na época, eles tinham esse costume de soltar um preso, de libertar alguém que estava sendo preso. No caso, esse era Barrabás, que era um salteador, alguém que de fato era alguém ruim, alguém que era mau, e as pessoas preferem soltar Barrabás, alguém que era um ladrão, de fato, alguém que era malfeitor, e condenar Jesus, condenar alguém que era justo, alguém que era bom. E isso acontece aqui no versículo 15, onde vai falar que Pilatos, querendo agradar, querendo contentar a multidão, lhe solta Barrabás. E depois de mandar aceitar Jesus, ele os entrega para ser crucificado. Isso é muito triste. Barrabás, que é solto no lugar de Jesus. Barrabás é preferido no lugar do homem justo. Isso faz pensar, será que nós também, como pessoas que conhecem a verdade, será que nós estamos sendo como esses israelitas religiosos, pessoas que buscavam condenar a Jesus? Será que nós estamos sendo como elas, que na tentativa de consumar os seus desejos pecaminosos, nós estamos liberando as pessoas que são más, liberando as pessoas que deveriam receber a condenação e
condenando as pessoas que são boas, condenando as pessoas que, como Jesus, não fizeram nenhum mal, que não tinham em sua vida e não tinham nada para que fossem levados a essa condenação. É algo a ser pensado, não é mesmo? Continuamos no versículo 16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem roubado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para a fim de o crucificarem. Zombaria, escárnio, essas são algumas das palavras que nós podemos resumir a condenação aqui presente. A cruz não era apenas um instrumento de tortura, não apenas um instrumento de morte, mas também era uma forma de afronta àquele que estava sendo crucificado. A cruz simbolizava isso. Tanto é que todo o processo que foi levado antes de Jesus ser entregue à cruz é um processo de escarnecimento, onde as pessoas vestem Jesus com um manto de púrpura, simbolizando sua realeza, sua majestade, e também colocam nele uma coroa de espinhos que certamente o feriam e passavam a bater na cabeça dele com um caniço, passavam a maltratá-lo, passaram a agredi-lo. E não obstante aí esse sofrimento, não obstante toda essa dor, essa privação de comida, essa privação de água, essa privação de estresse realmente, essa privação de tudo, todas as coisas que são necessárias para uma pessoa viver. Não obstante isso, Jesus é obrigado a carregar a cruz. Ele é levado a carregar não toda a cruz, mas alguns dizem que é apenas a parte horizontal, o patíbulo, a parte transversal da cruz. Jesus é levado, é obrigado a carregar esse pedaço de madeira, esse pedaço tão pesado de madeira. Jesus é obrigado a carregar. E é tão pesado de ser levado que é obrigado um homem que passava lá, Simão Cireneu, a fazer isso. No versículo 21. E obrigaram Simão Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando pelas reclamavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que destrói o santuário e em 3 o rei edifica. Salva a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas zombando, diziam entre si: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados ou insultavam. A condenação, o momento de maior de estresse, agora atinge seu ápice na crucificação. Jesus, vocês lembram o contexto que nós lemos aqui? Primeiramente, ele ceia com seus discípulos na noite de quinta para sexta-feira. Ele vai para o Getsemane para orar, e nessa oração, nesse momento de oração, ele é traído por Judas, e nessa noite, nessa madrugada, ele é levado para o Sinédrio, talvez para que a multidão que aclamou Jesus antes não fizesse um tumulto, não fizesse uma revolta. Então ele é julgado de forma injusta pelo Sinédrio, depois é levado para Pilatos, para que agora o poder político pudesse trazer o veredito, pudesse trazer a condenação a ele. Depois, logo no romper da aurora, na manhã, é libertado Barrabás no lugar de Jesus, e agora, às 9 horas da manhã, como nós lemos aqui, Jesus é crucificado. E eles são de maior dor, de maior sofrimento. Jesus ainda não é abreviado esse sofrimento. Na verdade, as pessoas ainda o afrontam. Os salteadores que estavam ao seu redor blasfemavam contra ele. Os próprios religiosos que estavam abaixo da cruz, que levaram Jesus da cruz, também o falam que para ele descer da cruz, para que assim eles pudessem crer. Mas se Jesus descesse, nós não teríamos vida. Se Jesus tirasse de si o sofrimento, nós não teríamos vida. Se Jesus descesse, talvez nós teríamos de subir para a cruz, nós teríamos morte, nós teríamos abreviado a nossa vida, nós não teríamos, com o sacrifício de Jesus, a possibilidade de ser levados à vida eterna. Mas Jesus permanece fiel até o fim ao seu propósito. Jesus permanece fiel àquilo que ele havia de cumprir ao mundo. E ele não desce da cruz. Ele não deixa de ser subjugado por todas as ofensas, as críticas que as pessoas faziam a ele. Ele permanece nesse lugar em que ele tinha para cumprir o seu chamado. No versículo 33,
ao 41 vai falar sobre a morte de Jesus. Vai falar sobre as trevas que chegam durante do meio-dia às 3 horas da tarde. No momento de maior luz, de maior sol, a treva chega, porque Jesus, a brilhante estrela da manhã, a luz resplandecente da aurora, estava morrendo. Ele tinha a sua vida ceifada. Ele vai falar isso. Eli, lama sabachthani, é uma citação no Salmo 22, no qual ele diz: Deus meu, por que ou para que me desamparaste? Depois ele vai falar para que as pessoas passam a entender que ele estava chamando Elias. Elas não entendiam que Jesus estava mostrando que Deus havia desamparado o seu próprio filho. Deus havia virado o rosto contra o seu filho, no sentido de ele haver se feito maldição naquela cruz, naquele madeiro, para que nós, que já estávamos em maldição do pecado, pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Depois, no versículo 37, é dito que ele dá um forte grito, e aqui os outros evangelhos vão dizer que ele diz: Tetelestai, está consumado. Toda a maldição, tudo aquilo que tinha contra nós foi cumprido na sua morte. E agora ele podia deixar a vida no sentido de morrer, no sentido de ter a sua vida levada ao Pai, de ter a sua vida expirada. E isso que ele faz aqui, ele expira. E depois aqui vai falar que até um centurião romano, alguém que não acreditava no Deus único, passa a crer e vai dizer: verdadeiramente este homem era filho de Deus. As pessoas agora podem perceber que Jesus, de fato, havia sido morto. Ele não suporta os sofrimentos da cruz, da crucificação, tudo aquilo que ele havia passado antes, dos julgamentos, das afrontas, das blasfêmias, da agressão que ele sofre. E agora as pessoas veem isso. E talvez as pessoas que mais sofrem com Jesus naquela cruz eram os seus familiares, as pessoas que estavam próximas a ele. A sua mãe estava lá com ele. Nós vemos em outro evangelho que o próprio João, o discípulo amado, estava com ele. Algumas mulheres também estavam lá. E elas estavam lá observando de longe. E elas sofreram junto com ele. No versículo 42 ao 47 está o sepultamento de Jesus. Vai falar que José de Arimateia, o membro do Sinédrio, vai trazer Jesus para um lugar novo, para uma sepultura nova que não havia sido utilizada ainda. Ele vai ungir o corpo de Jesus para a sepultura e vai deixar lá. E coloca uma pedra nessa sepultura, simbolizando o fechamento, a conclusão desse cenário tão triste, essa nota tão, talvez, desesperançosa de morte. Essa pessoa que trazia tanta vida, Jesus trazia palavras de vida eterna às pessoas, agora aparentemente não tinha esperança para ele, mas mais uma vez trazendo menção àquilo que eu havia dito antes, nesse momento de maior crise, de maior tristeza, em que a esperança é fundamentada, que nós, quando nós estamos nesse momento de maior dificuldade, precisamos expressar a confiança que nós temos. Jesus havia dito que ele deveria de ressuscitar depois da sua morte, e é sobre a ressurreição que nós iremos ver nos vídeos no próximo vídeo, que é o último dessa série de vídeos sobre o Evangelho de Marcos. Se esse vídeo ajudou, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que também mais pessoas possam ser ajudadas por esse conteúdo.